Olá, muito boa noite a mais uma live de aquecimento da nossa semana no controle da acne. Uma live onde a gente vai falar de um tema muito polêmico, que é o consumo de açúcar. Então, o tema da nossa live de hoje é açúcar, né? O grande vilão aí da nossa alimentação. Será que a gente consegue realmente controlar a acne consumindo açúcar? Será que existem opções saudáveis? O que a gente precisa prestar mais atenção e quais as estratégias que a gente precisa ter para conseguir consumir esses alimentos sem ter ali tantos danos para a nossa pele? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Me falam aqui se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo com a conexão, se o som tá bom, para a gente continuar. Então, lembrando que a gente está na nossa quinta live de aquecimento. O que é o aquecimento? São aulas, são lives preparatórias para a semana do controle da acne, que vai começar no dia 3 de abril. Então, dos dias 3 a 7 de abril, vão acontecer uma semana de aulas online gratuitas. Quem se cadastrar, precisa estar cadastrado, vai receber o link das aulas, vai receber todos os materiais extras, tá? Mas para isso você precisa clicar lá no link que está na minha bio, lá depois no final da live, e se cadastrar, entrar no grupo de WhatsApp para você não perder nenhuma informação importante, tá? Às vezes você só cadastra o seu e-mail, depois a gente manda um e-mail importante, entra no spam. Então, para a gente ter certeza que você vai receber tudo, você precisa entrar no grupo de WhatsApp e permanecer nesse grupo. Tá? E nós também temos, para quem ainda não sabe, uma comunidade exclusiva lá no Facebook, tá? Para isso, você precisa também pedir o seu acesso, tá? Então, quem ainda não entrou, depois me manda uma mensagem no direct, tá? Que eu te mando o link da nossa comunidade. Nós já somos lá em mais de 370 pessoas, 370 mulheres comprometidas, tá? Decididas a mudar de vida e a fazer diferente. Então, se você quiser ser uma delas, pede depois o acesso para mim que a gente te manda o link, tá joia? Então vamos lá, gente. Açúcar. Um tema que muito polêmico, que dá muita discussão e que eu gosto muito de falar, porque muitas das pessoas não sabem, como que eu posso dizer? Pode ser que você saiba, pode ser que você não saiba, mas o açúcar é um dos principais alimentos que a gente precisa evitar quando a gente fala de acne, tá? Ele traz inúmeros problemas, não apenas para nossa pele, tá? Não apenas para acne, mas para nossa saúde de uma forma geral. Então, problemas intestinais, problemas hormonais, desequilíbrios hormonais estão relacionados com o consumo de açúcar e até mesmo a sua saúde emocional está relacionada com o consumo de açúcar. Então, assim, se você é uma pessoa que vive ansiosa, que vive estressada, o seu intestino não funciona bem, você sente uma piora da acne na TPM, tá? Pode ser que o seu nível de açúcar no sangue não esteja regulado como você pensa, tá? E aí você pode me falar, mas Michele, eu não como doce, eu não sou de comer chocolate, eu não consumo açúcar, não adiciono em nada. E, gente, o açúcar está escondido das mais variadas formas, inclusive em alimentos salgados. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Vou compartilhar aqui alguns exemplos. Então, fiquem até o final. Então, o açúcar, ele está escondido nos alimentos industrializados das mais diferentes formas. E se vocês consomem esses alimentos numa frequência maior, várias vezes ao dia, né, em muita quantidade, isso pode sim estar sendo ali o que está mantendo vocês nesse estado inflamatório, que está mantendo a pele de vocês nesse estado inflamatório e não está deixando vocês terem resultado, tá? O que é o açúcar, gente? Só para a gente entender, né? O açúcar, ele não é só esse pozinho branco aí que vocês têm em casa, né? Esse pozinho branquinho, clarinho, fininho que vocês têm. A gente também tem açúcar nas frutas, que é a frutose.
A gente tem o açúcar do leite, que é a lactose, e esse açúcar branquinho que vocês têm aí, que é o que vem da cana-de-açúcar, né? É a sacarose. Só que esse tipo, gente, o que vocês têm em casa é o pior tipo de açúcar que a gente tem para consumir. Porque ele é branquinho desse jeito e fininho desse jeito, porque ele passou por dezenas, centenas de processos ali de refinamento, de branqueamento. É adicionado vários aditivos para deixar ele nesse formato, né, desse jeitinho aí que vocês têm. Então ele, gente, é o pior açúcar que vocês podem consumir, é o açúcar branco, é o açúcar refinado. Tá? Depois a gente tem os outros tipos, né, que a gente sempre vê, mascavo, demerara, açúcar, o açúcar light, gente, aquele açúcar light de mercado, gente, é um dos piores também, porque além de ter o açúcar branco refinado, ele ainda tem adoçantes artificiais junto, que são totalmente inflamatórios, né, para a nossa saúde e para o nosso intestino. Tem estudos relacionados com câncer com esses adoçantes. Então, esse açúcar light, gente, que vocês veem no mercado, fujam dele, pelo amor de Deus, tá? E o açúcar mascavo, o açúcar demerara, né, que são outros tipos que muitas pessoas veem como açúcar mais saudável, eles são açúcares menos piores do que o açúcar branco, mas não enxergam... Não comecem a enxergar esse açúcar como um açúcar saudável que você pode comer à vontade, tá? É açúcar do mesmo jeito, tá? Eles só são um pouquinho menos refinados, por isso que eles ainda são mais escurinhos, tá? E aí eles ainda mantêm um pouco das vitaminas, dos minerais, mas mesmo assim, gente, é açúcar, tá? Vai causar os mesmos danos à saúde de vocês. Já que a gente está falando de consumo de açúcar, gente, coloca aqui para mim quem ainda não conseguiu se livrar do açúcar. Quem tem o hábito de consumir e adicionar esse tipo de açúcar aí no suco, no café, nas receitas. Conta aqui para mim. Quem ainda não conseguiu se livrar do vício de açúcar? Quem ainda está na briga, a gente vai entender por que a gente não consegue se livrar do açúcar. Coloquem aqui. Maísa. Quem ainda não conseguiu, ainda adiciona açúcar em tudo. Seja um açúcar refinado, um açúcar mascavo, açúcar demerara. Olha, gente, as meninas falando aqui. Gente, vamos reduzir o consumo desse açúcar. Depois eu vou responder algumas perguntinhas com relação aos adoçantes, gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem me conhece sabe que eu sou contra terrorismo alimentar, tá? Eu sou contra a gente cortar radicalmente qualquer tipo de alimento da nossa dieta, tá? Porque a gente não consegue manter isso. Só que alguns alimentos, gente, não tem benefício nenhum. É caloria vazia pura. Só serve para te inflamar e inflamar a sua pele. Um exemplo disso é o açúcar. Ele é assim, o rei dos alimentos que só trazem prejuízo para a nossa saúde é o açúcar. E aí, gente, a gente tem que entender que também não é, eu nunca mais vou comer um doce na minha vida. Não. Tem estratégias para a gente conseguir consumir esses alimentos, tá? E tudo é a fase que você tá. Se você tá numa fase que você ainda tá ali no auge do surto de acne, a pele continua inflamada, nada melhora, né? Você não sente uma melhora no seu quadro, é a hora da gente reduzir os alimentos que inflamam, não tem jeito. Nessa fase, precisa reduzir. E eu falo aí para vocês, precisa reduzir uns 90% disso, para conseguir passar por tudo isso. Depois que você passa, que você sente essa melhora, que a sua pele desinflama, que o seu corpo desinflama, olha a Sara falando que está no auge. Pois é, Sara, vamos tirar esses alimentos inflamatórios da nossa rotina. Depois que você desinflama o seu corpo, você entra num estado mais de manutenção, vamos dizer assim, que é um estado onde você consegue consumir mais desses alimentos
sem sentir tanto esses prejuízos, sem sentir isso tudo na sua pele, sem sentir essa inflamação toda no seu corpo, porque você já passou por um processo de desinflamação, já melhorou o seu intestino, já eliminou toxina, já está uma pessoa mais bem nutrida, aí você consegue consumir. Enquanto você não chegar nessa fase, enquanto você está no auge, está no pico, não tem o que fazer. Se você quiser realmente parar de sofrer com a acne, precisa reduzir o consumo desses alimentos. E aí você também pode falar, mas Michele, é muito difícil, não consigo, já tentei, sempre volto. E aí eu pergunto para vocês, minha cara, o que é mais difícil? Deixar de consumir açúcar ou continuar com acne? Tem que escolher o seu difícil. É fácil ter acne? Falam pra mim, me digam aqui. É fácil acordar todo dia com uma espinha inflamada? É fácil não conseguir dormir porque dói o rosto? Deixar de sair de casa? Deixar de atender compromissos por causa da pele? É fácil tudo isso? Então tem que escolher o difícil, gente, não tem essa. Não tem. Vocês são adultas, são mulheres adultas. Não tô falando aqui com criança. Eu já falei isso aqui várias vezes. Criança é quem deixa de fazer as coisas porque não gosta. Não consigo. Adulto faz aquilo que acha que é importante, que sabe que é importante, que vai trazer resultado. Faz o que é preciso. E consegue. Se você fizer o que é preciso, você vai conseguir. Então, assim, muitas vezes a gente acha que os alimentos são só os doces que tem tudo isso de açúcar, são só os doces que você precisa evitar, mas muitas vezes o açúcar ele está escondido. Por isso que eu falei ontem que é importante a gente aprender a ler a lista de ingredientes dos alimentos. Porque o açúcar está ali escondidinho. Se você ler lá na lista e enxergou xaropes, xarope de milho, xarope de não sei o que, é tudo açúcar. Você viu lá na lista frutose, glicose, maltose, sacarose, destrose, tudo que terminar com ose, gente. Tudo que terminar com OSE, ose, é sinônimo de açúcar. E se você vê lá na lista de ingredientes que ele é um dos primeiros ainda, fujam desse alimento. Fujam. Pois é, Maísa, porque não adianta. Você vai continuar gastando com cosmético, vai continuar gastando com produtos se vocês não mudarem a alimentação de vocês. Se vocês não começarem a agir e ter responsabilidade por aquilo que acontece com a saúde de vocês. Correr no médico, pedir uma pílula, pedir um medicamento, isso não é assumir responsabilidade. Você está delegando a responsabilidade para o médico resolver o problema de vocês que vocês poderiam estar resolvendo. Não deleguem a saúde de vocês. Assumam a responsabilidade. Façam aquilo que precisa fazer. Aquilo que está ao alcance de vocês, que está ao controle de vocês. É a saúde de vocês, gente. Não é a saúde do médico que está em jogo. É a saúde de vocês, é a pele de vocês. É o emocional de vocês. Então tem que ser adulto e fazer o que precisa. É fácil? Muitas vezes não é. E eu vou falar uma coisa pra vocês por que não é fácil. Porque o açúcar, gente, não é assim, eu não consigo parar de comer, eu gosto muito e por isso eu não consigo parar de comer. Vocês não conseguem parar de comer o açúcar porque vocês estão totalmente viciadas no açúcar. O açúcar, ele vicia igual uma droga. Ele ativa áreas no nosso cérebro da mesma forma que uma droga ativa. Você fica precisando cada vez mais daquilo. Por isso que você come ali um docinho no final de semana,
vou deixar o meu final de semana para comer um doce. Chega na segunda-feira, você quer de novo o mesmo doce. Você quer mais. E ele causa ainda um efeito de tolerância, que cada vez você precisa de mais açúcar, de mais doce para ter aquele mesmo efeito, para ter aquela mesma sensação, né? Sensação boa, sensação de bem-estar. Então, quanto menos vocês colocarem disso na alimentação de vocês, gente, melhor para vocês. O açúcar, vou falar para vocês na pele, o que eles causam. O que ele causa? O açúcar, gente, quando você come muito açúcar, alimentos ricos em açúcar, você absorve essa glicose muito rápido. E quando você absorve tudo isso muito rápido, você causa picos de insulina, que é um outro hormônio, que ele é super importante porque é ele que vai carregar esse açúcar todo que você tá aí no seu corpo, né, que está no seu sangue, para dentro da sua célula, para você poder ter energia para fazer as coisas, né? Então, você comeu uma refeição rica em açúcar, em glicose, carboidrato, você tem rapidamente um pico ali, uma liberação de insulina para transportar isso para dentro da sua célula, que você não pode ter ali, né, glicose livre na sua corrente sanguínea, isso tem que ser transportado para dentro da sua célula. E essa insulina, quando ela está em excesso, quando você tem esses picos rápidos de insulina, por uma absorção muito rápida, por uma presença muito grande de glicose, essa insulina ela é capaz de estimular a produção de hormônios masculinos, de hormônios androgênios que a gente produz, como testosterona, como DHT, que é o metabólito 1000 vezes mais ativo da testosterona. E aí, essa testosterona, esses hormônios, eles vão aumentar a oleosidade da sua pele, vão causar obstrução dos poros, vão deixar a sua pele mais inflamada. É para testar vocês, Dani. Eu fiz questão de fazer essas lives perto da Páscoa, que é para testar vocês. Mas calma que vocês vão conseguir comer, tá? Vocês vão comer o ovinho de vocês, mas tem estratégia, tem formas, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem comer isso sem ficar tão preocupado assim de ter tanto problema na pele, tá? Mas o açúcar, gente, como eu estava falando, além desse efeito, né, de aumentar a produção de hormônios androgênios, ele também está relacionado com envelhecimento precoce, com flacidez de pele, com aumento dos poros, essa aparência, né, de poros mais dilatados. Porque quando a gente consome muito açúcar, esse açúcar, gente, ele se une, esse excesso de açúcar, ele se liga nas proteínas do nosso corpo. Principalmente o colágeno e elastina, que são as proteínas que dão sustentação para a nossa pele. Sustentação para o nosso rosto, que deixam a nossa pele mais, né, com esse aspecto mais jovem. E essas proteínas, quando estão ligadas na glicose, gente, elas perdem totalmente a função. Elas não são mais as mesmas. O que você fica? Aspecto envelhecido, com a pele mais caída. Muitas vezes, quem consome muito açúcar chega a ficar até com a pele amarelada. É como se fosse Imagina ali você fazendo um caramelo. Você tem aquele açúcar ali em contato, né? Você esquentou aquele açúcar em contato com a água, em contato com o fogo, carameliza. É como se acontecesse isso. A glicose entra junto com o colágeno e elastina da nossa pele e entra num processo que a pele chega a ficar amarelada, chega a ficar feia de tanto consumo de açúcar. Então, até a aparência dos poros diminui. Você consegue diminuir esses poros mais aparentes quando você controla o consumo de açúcar. E aqui, vou até falar aqui porque é o que a Clarice está falando, é verdade. Eu consegui deixar o açúcar e não sinto falta. O que acontece, gente? O nosso cérebro, da mesma forma como a gente, que esse açúcar ele vicia, ele se adapta a esse consumo de açúcar, né? Ele vicia, você consegue desviciar, vamos dizer assim. Você consegue romper esse ciclo, né? Esse vício. Só que você precisa dar tempo para o seu corpo, dar tempo para o seu cérebro processar tudo isso. Então você precisa de um tempo sem comer esses alimentos,
tá? Para você ir tirando o seu cérebro desse loop, né? De sempre estar pedindo mais açúcar. Então é possível a gente romper isso e depois não sentir mais falta. A gente consegue adaptar o nosso corpo, adaptar até mesmo o nosso paladar. Então, como eu respondi hoje numa caixinha de perguntas, quando você fica muito tempo sem consumir açúcar mesmo, coisas muito doces, depois quando você volta, você não consegue, você estranha. Aquilo parece um melado, porque as nossas papilas gustativas, elas se adaptam a novos sabores. Só que a gente precisa de pelo menos uns 15 dias com essa mudança. Então você precisa dar tempo para você se adaptar a tudo isso. Ah, eu consumi, sei lá, um café, alguma coisa sem açúcar, eu não consegui. Se força mais um pouco que vai. Se força mais um pouquinho que vai. Você coloca 2 colheres, coloca uma só amanhã. Na outra semana, coloca um pouquinho menos. E aí você vai ajustando o seu paladar a esses sabores menos doces. É importante fazer isso. É importante até para você, como eu vi aqui um comentário dessa questão do paladar infantil. Tem muita gente que tem. Tem muita gente que tem esse paladar infantil, né? De não aceitar novos sabores, de sempre ser aquela mesma coisa. Então a gente tem que mudar isso. Só que a gente tem que se forçar um pouco. A gente tem que começar e tem que se forçar. Como eu falei, somos todos adultos aqui. Então a gente sabe o que tem que fazer. Vocês sabem o que tem que fazer. Vocês responderam para mim lá no questionário que eu enviei para vocês. Vocês colocaram lá que vocês sabem que um dos gatilhos da acne de vocês é a questão da alimentação. É o consumo de açúcar, é o consumo de doces. Vocês sabem, mas não fazem. Vocês estão escolhendo ter acne, porque vocês sabem o que fazer, mas não colocam em prática. Então, vamos mudar essa chavinha, gente. Vamos mudar essa chavinha. Eu priorizei minha alimentação saudável e as quantidades, porque o que me incomoda mesmo são as acnes. E se me faz mal, não como. É essa que é a mentalidade, Clarissa. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Né, de entender aquilo que é melhor para a nossa saúde. Gente, vocês vão conviver com vocês mesmos, com a pele de vocês, com a saúde de vocês, com o corpo de vocês, até o fim dos dias. Vocês querem envelhecer com saúde? Ou vocês querem envelhecer com um monte de doença que o açúcar traz? Vocês que sabem. É a saúde de vocês. Já melhorei muito a alimentação, comer mais variado, sempre como saladas e frutas variadas, mas o doce é o meu fraco. Calma, gente, o que acontece, né? Então vocês já entenderam que a gente precisa mudar, que a gente precisa reduzir esse consumo de açúcar, tá? E eu vou mostrar aqui agora para vocês, vou até compartilhar algumas pegadinhas dos alimentos, vamos dizer assim, né? Até um choque de realidade mesmo para você que consome algum desses alimentos, tá? Alguns alimentos doces e alguns alimentos salgados. Olha só isso daqui, gente. Isso daqui é a quantidade de açúcar que tem nesses alimentos. Uma latinha de Coca-Cola, gente, 350 ml, tem 37 gramas de açúcar. Uma latinha. Sabe quanto que é recomendado pela Sociedade Médica para a gente consumir diariamente? 25 gramas. O máximo que a gente deveria consumir é 25 gramas de açúcar. Uma latinha de Coca-Cola, você já bateu 37 gramas. 30 gramas de chocolate, chocolate comum, chocolate ao leite, tem 15 gramas. Você já bateu mais da metade da quantidade recomendada de açúcar, com 30 gramas de chocolate. Se você come aí o biscoito recheado, a bolacha recheada, 5 unidades aí de um biscoito qualquer, gente, tem 20 gramas de açúcar.
Você já quase bateu toda a sua meta de açúcar do dia com 5 unidades de biscoito recheado. E até o pãozinho, gente. Até o pãozinho tem 1 unidade de um pão francês normal, tem 5 gramas de açúcar. Então, isso, gente, é um alimento só. Agora você vai lá, você come um sanduíche, come uma fatia de pão com uma Coca-Cola, aí depois à tarde você come um quadradinho, nem que seja metade disso de chocolate, isso vai se acumulando no seu corpo, vai acumulando, vai acumulando. Então, tá vendo como não adianta, gente, a gente tem que reduzir o máximo agora, porque isso vai gerando um efeito em cascata, né? Um aumento ali progressivo de açúcar, que a hora que você vê, sua glicemia já está lá no teto, sua insulina já está lá em cima e a pele toda inflamada. E não, eu gosto muito de açúcar, eu gosto muito de Coca-Cola, não vou cortar. Então fica com a pele inflamada. Opção de vocês. Opção de vocês. E aí eu falei até dos alimentos salgados, gente. Alimentos salgados, olha aqui. O ketchup que você usa ali no seu lanchinho. Você sai final de semana, vou comer um lanchinho porque é final de semana e agora eu posso, né? Hoje eu posso. Comi bem a semana inteira, hoje eu posso. Aí você vai lá e come um lanchinho com ketchup. 4 colheres de sopa de ketchup tem 20 gramas de açúcar. Você quase bateu a sua meta de açúcar com 4 colheres de ketchup. Bolachinha de água e sal, gente. Se você comer ali 20 unidades, você leva ali num lanche da tarde, né? Tá na correria, não dá o tempo de preparar nada para levar. Pega ali um pacotinho de bolacha e leva. 20 unidades, você já está consumindo 5 gramas de açúcar. Não é porque é salgado que não tem açúcar. Sanduíche, um lanchinho ali, um lanche simples, gente. Um pão de hambúrguer, uma carne, uma fatia de queijo, um molhinho simples ali que você, né, que você prepare ali, ou que tem nas lanchonetes, 10 gramas de açúcar. Então, fiquem atentos que não é só alimento doce. Não é só o doce o problema. São os alimentos industrializados de forma geral. Por isso que é importante aprender a ler ingrediente, fazer comparação na hora de ir no mercado. Para você não ser enganada, para você não achar que está fazendo uma coisa saudável e não está. Ah, Dani, açúcar eu nem ligo de ficar, só caio nas tentações se eu ver na minha frente, senão passo o dia sem. Então, Dani, essa é uma coisa que acontece mesmo, né? Até quando eu vou no mercado, eu não ligo, nem me lembro de passar na seção de doce, seção de bolacha é uma seção para mim que não faz a menor falta, eu nem lembro que existe no mercado. Então, eu não tenho aqui em casa. Né? Porque nesses períodos aí que às vezes a gente tá, né, um pouquinho mais estressada, tá ali na TPM, que é uma fase, gente, que naturalmente, hormonalmente, o nosso corpo pede por mais coisas doces, né? Então, se tiver, eu como. Então, a gente também não compra. Então, essa é uma estratégia boa. Se você gosta, não compre, tá? Não compre, não leve para casa. Se você quer comer um docinho, é melhor você ir numa padaria, ir em algum lugar, comer aquele dia, pontualmente, acabou e você volta para casa, do que você fazer em casa grande quantidade ou comprar muitas quantidades, tá? Porque aquilo vai ficar sempre ali na sua frente, você olhando para aquilo. No começo, para você conseguir lutar, ter essa força de vontade, é um pouquinho mais difícil. Então, precisa tomar esse cuidado. Se você, né, não quer se descontrolar, não leve para casa, tá? E aí, gente, o que a gente pode fazer se você quer consumir um doce, não quer passar vontade? O que você pode fazer? 2 coisas. O doce, ou você pode consumir, por exemplo, logo depois de uma refeição,
de uma refeição que você fez ali rica em proteína, que tem gordura boa, né? Como você come ali uma sobremesa. Eu sou da fruta, eu prefiro uma fruta de sobremesa, mas se tem um horário para você comer um docinho, um deles é depois do almoço, tá? Para você não ter, como o seu estômago vai estar cheio, você não vai ter essa absorção tão rápida da glicose do doce. Então isso ajuda, tá? Então você come ali em pouca quantidade depois da refeição como sobremesa. Ou você come esse doce antes de fazer uma atividade física leve. Vou fazer uma caminhada, vou passear com o cachorro, vou me movimentar de forma leve. Você pode consumir esse docinho e aí você vai andar. Faz ali 15, 20 minutos de caminhada e aí tá tranquilo, tá? Você não vai sentir isso tudo, seu corpo vai absorver, essa glicose vai ser utilizada no seu exercício, tá? Ou você deixa para consumir depois de uma atividade física mais intensa, tá? Ou antes de uma atividade física leve, ou depois de uma atividade física bem intensa. Vai fazer uma corrida, um HIIT, uma aula ali de spinning, uma coisa que você gastou muita caloria, tá? Tem que ser uma coisa bem intensa. Aí você pode consumir esse doce depois, tá? Que você vai ter um direcionamento diferente para essa glicose, para esse açúcar desse doce. Você vai usar ali para reparar, para voltar a formar os seus estoques de glicogênio, vai para o seu músculo, não vai ficar estocado de uma forma ruim, tá? Não vai ter os efeitos nocivos que a gente teria, por exemplo, se você come um doce no meio da tarde, de estômago vazio, como um lanche. Pega ali no meio da manhã, no meio da tarde, tá ali varada de fome e vai comer um doce. Essa não é uma estratégia boa para você comer doces, tá? Para você consumir algumas coisas que tem mais açúcar, porque você vai piorar a sua pele dessa forma, tá? Você vai piorar a sua pele. E aí outra coisa que você precisa fazer é ir readequando o seu paladar, tá? Você come um chocolate ao leite, aumenta para 50% de cacau, depois vai aumentando para 60%. O ideal, gente, é a gente consumir sempre acima de 70%, tá? Pelo menos 70% cacau. Já tem uma quantidade razoável e é lógico, de preferência um chocolate de boa qualidade, que não tenha leite, que não tenha açúcar adicionado, que muitos têm, tá? Então, essas são algumas formas de você consumir, vai te dar energia, você vai dar um outro direcionamento para esse açúcar e não vai piorar a sua pele, tá? Deixa eu ver aqui algumas coisinhas. Normalmente faço isso como após o almoço. Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas que eu vi. Gente, quem já reduziu, maravilha, tá? Reduziu açúcar, reduziu glúten, reduziu leite. Essa é a base. Primeiro a gente reduz tudo aquilo que é inflamatório, que não faz nada de bom para nossa saúde. Nada, nada, nada. Ó, melhorei minha alimentação e a ingestão de água também. Estou vendo a diferença no meu intestino e na minha pele. Gente, o açúcar, ele alimenta só bactéria ruim do intestino. Ele alimenta bactéria ruim, ele alimenta fungo. Então, ele é uma das principais causas de desbiose intestinal, de síndrome do intestino irritável, de todos esses problemas que a gente sente de estufamento, de gás, intestino que não funciona, ou tá constipado, ou tá muito solto, gente, é pelo consumo excessivo de açúcar. Então, reduz para você ver como não vai melhorar, sim, drasticamente o seu funcionamento intestinal. E aí é questão de dias, tá? É questão, assim, é muito rápido quando você já começa a sentir mudanças dentro da sua saúde, você percebe essas melhorias, para você começar a sentir na sua pele, né? Porque como é um processo interno, primeiro você melhora a sua saúde, você sente tudo isso, né? Você sente a sua saúde melhorando e depois isso vai se refletir na sua pele. É o efeito contrário. A sua saúde não está ruim e isso está aparecendo na sua pele, então conserta a sua saúde, conserta aqui dentro e aí isso vai se mostrar na sua pele também, tá? É assim que funciona, é de dentro para fora que a gente faz. Fast food, ficar sem legumes e frutas ajuda a dar acne também, né, Michele? Ô, Maísa do coração, nem fale, né? A gente precisa de fruta, precisa de legume, precisa de fibra para o nosso intestino funcionar, precisa desses
fitoquímicos que eu falei, né? A gente precisa de coisa com tudo que tem cor, gente, é riquíssimo em fitoquímico, em substância antioxidante que a gente precisa para combater todos esses processos inflamatórios do nosso corpo. Então não dá, gente. Tem que consumir fruta, legume, tem que consumir folhas. O da Garoto 70% é bom, o açúcar fica em último lugar na lista de ingredientes. Se ficar em último lugar, tá razoável, tá? Acima de 70%, só veja ali direitinho a lista, tá? Eu gosto muito de dar, até para as minhas alunas lá eu falo, para quem não me ouviu falar ainda, eu gosto muito de usar um aplicativo que se chama Desrotulando. Você baixa ele, né, tem acho que para iPhone, para as outras operadoras aí, e você escaneia o código de barra dos alimentos. Eu vivo com ele no mercado, acho super legal. E aí ele te dá uma classificação, uma nota para esse alimento, de 0 a 100. E te dá também, depois na versão paga, né? Você tem algumas informações na versão gratuita, na versão paga ele te dá algumas recomendações, tá? De substituições mais saudáveis daquele alimento que você escaneou. Tá? Então é uma sugestão para vocês também. Gosto bastante dele. Agora melhorei. Passava de 2 a 3 dias sem evacuar. Agora vou todos os dias. É isso mesmo, gente. Melhorando a saúde, melhora o intestino, melhora tudo. Tá? Gente, é isso. Vamos reduzir o açúcar. Vamos reduzir alimentos inflamatórios, é o primeiro passo, tá? Até o desafio de hoje, esse eu quero ver agora, hein? Perto da Páscoa, o desafio de hoje é 7 dias sem açúcar. Quem topa aqui entrar nesse desafio comigo? 7 dias, só 7 dias, gente. Não tô pedindo um ano, não tô pedindo um mês, tô pedindo 7 dias de vocês, para vocês sentirem esse efeito na saúde de vocês. Quem topa aqui, levanta a mãozinha. Bate aqui na minha mãozinha. Põe aqui pra mim quem topa entrar nesse desafio de 7 dias sem açúcar. Sem açúcar adicionado, sem o doce, sem colocar o açúcar no café, tá? E vocês vão no mercado, procurem os alimentos que tem menos açúcar, que o açúcar tá lá pro final. Quem topa aqui, coloca eu. A Isabelle, a Dani, Drica, gente... 7 dias só que eu peço para vocês, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E eu garanto que vocês vão me agradecer por isso. Eu tomo 2 xícaras de café por dia, mas não consigo tomar sem um pouco de açúcar. Tem problema? É o que a gente tá falando agora, né? Quanto menos você colocar, gente, melhor. Então, se você toma café 2 xícaras por dia, eu já te aconselharia a reduzir esse café, porque a cafeína em excesso também pode aumentar os níveis de cortisol, que aumenta a oleosidade da pele, pode ser um gatilho de acne também, tá? E se você ainda toma essas 2 xícaras com açúcar, é ainda pior, tá? Então vamos reduzir aí esse açúcar que você coloca. Esse desafio, gente, é para realmente movimentar vocês, é para vocês fazerem diferente, para vocês tomarem coragem de mudar. 7 dias, tá? Tâmaras de uva passa pode, né? Frutas, gente, o açúcar de fruta, né? A frutose, se você comer a fruta com as fibras, não tem problema, tá? Eu quero que vocês parem de adicionar açúcar. Açúcar refinado, açúcar cristal, o açúcar demerara, açúcar mascavo. Quero que vocês tirem o açúcar que vocês adicionam na alimentação de vocês, tá? Nessa Páscoa, eu e meu noivo decidimos fazer nosso próprio chocolate saudável. Que bonito, Gabi! Que bonito! Show de bola! Meus parabéns. Então vamos lá, gente. 7 dias sem açúcar, tá? Na semana que vem, sexta-feira, eu vou cobrar de vocês e vou perguntar o que melhorou na saúde de vocês. Como que vocês estão se sentindo depois de 7 dias sem açúcar. Fechado? E é isso, gente. Depois vocês me contem aqui o que aprendizado vocês tiveram nessa live, como que eu ajudei vocês, tá? Quem realmente está engajado, vai mudar, vai ficar esses 7 dias sem açúcar. Dani, você não vai tentar não, você vai fazer e vai conseguir, tá? Não tem essa mentalidade de vou entrar para tentar não. Vai entrar e vai fazer e vai conseguir. E ainda vai ficar feliz lá na frente porque fez hoje. Combinado? E é isso, gente. Me contem então nos comentários depois o que vocês aprenderam nessa live, como que eu te ajudei, o que virou
foi a virada de chave para vocês. Se vocês conhecem alguém que precisa ouvir esse conteúdo de hoje, compartilha, manda para essa pessoa, clica aqui no aviãozinho, seleciona ali na lista as amigas e compartilha. Não é difícil não, Jaine, eu já falei aqui, não é difícil não, tá? Difícil é a gente ter acne, difícil é a gente ter um intestino que não funciona, isso é que é difícil. Difícil a gente não ter coragem de sair de casa. Pensa nisso. Vira essa chavinha. Tá bom, gente? Uma ótima noite. Obrigada por vocês estarem aqui presentes numa sexta-feira à noite. Fico muito feliz. Espero ter ajudado vocês. E a gente se vê na segunda-feira, às 8 horas da noite, com o início aí da nossa segunda semana de lives. Tá bom? Um beijo, gente. Até segunda.